Então, Tá bom. Obrigada. restabelecendo a doutrina de Parakya. Então, aqui no final dessa introdução, o nosso querido Srila Bhaktivedanta Maharaj, ele faz uma pequena biografia de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que corre a boca pequena a revelação de que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele é Srila Rupa Goswami, que novamente volta ao planeta 100 anos depois de partir, mais ou menos, né? Então, ele convive com Mahaprabhu século XV, século XVI, século XVII ele nasce como Vishwanath Chakravarti Thakur para dar continuidade à missão de Mahaprabhu no planeta. Então, na época... Mas ele volta em Vrindavana, né? É isso? Onde ele nasce, eu não me lembro. Acho que está mencionado aqui. Viveu em Vrindavana. Isso, é. O Rupa Goswami já nasce, pelo que eu me lembre, na Bengala, né? Rupa Goswami não era discípulo, não era um dos Goswamis? São 3 irmãos, Rupa Goswami, Sanata Goswami e o Balaba, né, Gora? Como é que é o nome do terceiro irmão que faleceu cedo? O pai de Diva Goswami. Balabhacharya, né? O Gora vai saber. Então, ele é um dos 6 Goswamis, né? Apóstolos. Rupa. Discípulos. Rupa. Então, Vishwanath Chakravarti Thakur já é de uma outra geração. Sim, aí quando ele volta em Vrindavana e não volta na sanga de Mahaprabhu, não é isso? Não, ele volta, assim, quando nasce, ele nasce... Aqui não tem, mas eu sei que a biografia dele está em algum lugar, mas ele nasce também em família de Gaudiya Vaishnava. Não, mas eu digo, ele nasce na Bengala ou nasce em Vrindavana? Eu não estou me lembrando onde ele nasce. O pai de Srila Jiva Goswami é Anupama, irmão de Srila Rupa Goswami e de Srila Sanatana Goswami. Anupama. Ok, obrigado. Esse dado acho que ele não colocou aqui. Mas, enfim, a gente pode, se você me cobrar, eu tenho aquele livro Madhurya Kadambini, que eu te mostrei outro dia, ali vai ter os dados biográficos dele direitinho. Então, na época em que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur viveu em Srivrindavan, por conta de um ligeiro declínio da influência dos 6 Goswamis, ou seja, já se passaram um século, surgiu uma controvérsia em torno das doutrinas de amor marital, Swakyavada, e amor extraconjugal, Parakyavada. Isso foi descrito quando ele fala de Baladeva Vidyabhushana, a gente viu na leitura do dia anterior. Como ele era muito idoso, então ele pediu para Baladeva Vidyabhushana, que é Shiksha, discípulo dele, ir para Jaipur e derrotar os argumentos dos Vaishnavas da Sri Sampradaya. Isso, Mas, enfim, então ele está falando desse ligeiro declínio da influência dos 6 Goswamis. A fim de dissipar os equívocos relativos a Swakyavada, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur escreveu 2 livros. Um é o Ragavatma Chandrika, que o nosso Gurudeva apresentou, também é um livro que está na lista de impressão, de publicação, é lindíssimo, o Ragavatma Chandrika, e o outro é o Gopi Premamrita. Ambos repletos de maravilhosas conclusões filosóficas consonantes com o Shastra. Depois disso, em seu comentário Ananda Chandrika, ao Shloka Lagutvam Atra Yat Proktam, do Shri Ujjwala Nilamani, usou evidências do Shastra e argumentos incontestáveis para refutar a teoria de Swakya de uma vez por todas e estabelecer o conceito de Parakya.
ele também foi veemente ao consubstanciar Parakyabhava em seu comentário Sarata Darshini ao Srimad Bhagavatam. O comentário dele à Gita, a essa Gita, chama-se Sarata Varshini, e o comentário ao Bhagavatam, Sarata Darshini. Então, aqui, esses conceitos, Swakyavada e Parakyavada. Então, Krishna, em Dwarka, ele experimenta Swakyavada, porque ele casa com as suas 16.108 esposas, né? Vocês devem se lembrar do Dwarka Lila. Né? Krishna, ele é Dwarkadisha, o rei de Dwarka. Tem aquela história que eu sempre gosto de lembrar, que eu acho muito fofinha, que como os asuras começaram a atacar muito Mathura, então um dia, primeiro Krishna contratou, vamos dizer assim, o Maya, um arquiteto, Mayadanava. Gora, me ajuda a lembrar o nome, acho que é Mayadanava, um arquiteto famoso, que devia um favor a Krishna, e aí, rapidinho, esse arquiteto que tinha muitos poderes místicos, ele construiu Dwarka, com muitos palácios, um lugar lindo, lindo, lindo. E aí todos os Mathuravasas da família de Krishna, né, de Vasudeva, Devaki, rei Surasena, a esposa dele que é Padmavati, etc., todos eles foram dormir nos seus respectivos cantinhos em Mathura, e no dia seguinte eles acordaram nos seus respectivos palácios em Dwarka. Então essa é uma lila muito impressionante. Ali é o arquiteto celestial. Mayadanava é um arquiteto dos Asuras, né? Sim, E Dwarka foi pelo arquiteto celestial. Foi pelo arquiteto celestial, tá. É porque eu sei que tem um evento que envolve Krishna e o Mayadanava, mas é em relação a outra construção, alguma coisa assim, não me lembro. O salão da Assembleia dos Pandavas. Ele só construiu o salão. Uhum. Só assim, tira a palavra só, né, porque o salão era mágico, né. Mas, enfim, aí o conceito de Swakyavada assim, tem a ver com a lila de Krishna, em que ele contrai núpcias oficiais com as suas princesas, aquelas que se tornam as suas rainhas em Dwarka. Rukmini, Satyabhama, Jambavati, né? Tem umas que são mais conhecidas, né? Milhares delas são as estatuetas de Sita que Ram pediu para Vashishta manifestar, para ele poder fazer sacrifício de fogo, né? Elas também quiseram ir com Ram para o mundo transcendental, e ele falou, né, quando vocês nascerem no fim de Dwapara Yuga, aí vocês todas, eu vou casar com todas vocês e vocês vão me acompanhar depois, quando eu partir, né? Mas, enfim, então, isso é Swakya, né? Mas Parakya é a experiência amorosa que Krishna tem com Radharani, com as Sakhis, né? Então, o parágrafo já começa dizendo que já havia acontecido um ligeiro declínio da influência dos 6 Goswamis. E por isso, vamos dizer assim, os representantes da tradição Gaudiya Vaishnava estavam tendo dificuldades de explicar a supremacia de Parakyavada, porque a Parakyavada é a experiência amorosa suprema, porque a experiência amorosa entre Radha e Krishna e as Sakhis, né? Então essa é a experiência de Parakyavada, Parakyabhava para Krishna, é tão importante na tradição de Mahaprabhu, que Krishna vem como Mahaprabhu.
né? Ele vem até nós como Mahaprabhu para revelar esses segredos, né? Então, se lê o Chaitanya Charitamrita, todos esses segredos estão revelados pela misericórdia de Mahaprabhu no Chaitanya Charitamrita. E também todos os segredos que Mahaprabhu queria compartilhar estão revelados nos granthas dos Gaudiya Vaishnavas, certo? Que os granthas dos Gaudiya Vaishnavas são eternos. Então, o Jola Lilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, qual é o livro que é mencionado aqui? O Jola Lilamani é de Rupa Goswami. Então, todos esses textos sagrados, eles são eternos. A gente pode pensar que eles são recentes porque eles foram lançados há um pouquinho menos de 500 anos. Né? A gente pode dizer, não, mas eles acabaram de manifestar esses granthas. Mas a gente tem que sempre lembrar que a Lila de Mahaprabhu é eterna. Né? Então, a Lila de Mahaprabhu, que é eterna, se manifesta nessa manifestação cósmica em 1453, a partir do momento que ele nasce, e depois ela se estende e há aquela, como é que é aquela profecia, Gorani? Que nos próximos 10.000 anos o Gaudiya Vaishnavismo, a filosofia e tudo mais que Mahaprabhu vem compartilhar com a gente vai ficar, não é? São 10.000 anos. Vai ficar em evidência. Isso eu escutei uma vez Puri Maharaj perguntar a Srila Bodhani Maharaj sobre isso. Sim. Srila Bodhani Maharaj disse que não tem nenhuma escritura, não tem essa referência sobre esses 10.000 anos. Não, isso é como ficou um boato entre os devotos e pegou e todo mundo fala, mas não tem nem nada escrito sobre isso. Que essa questão do Sankirtana e Yagna, ela vai ficar durante toda a Kali Yuga. Entendi. A influência. É engraçado, eu ouvi tanto que para mim virou verdade. Para mim também é. Mas aí, depois, quando eu assisti essa aula, eu tive a oportunidade de ver essa pergunta e ver a resposta também. E aí ele falou isso. E a ideia é que enquanto tiver o Sankirtana vibrando, ali naquele lugar, naquele ambiente, é Satya Yuga. É Satya Yuga, sim. Bom, obrigado por esse esclarecimento, que eu ia morrer pensando nos 10.000 anos, ia pensar, não, tenho mais... Eu também já tinha ouvido falar nisso. Eu tenho mais 9.800 anos para voltar a nascer e servir a missão de Mahaprabhu, mas é isso aí, muito bom, porque assim, agora a perspectiva... Oi? Existe também uma fala, que eu não sei se está nas escrituras ou não, de que a vinda de Mahaprabhu seria para trazer uma luz durante um tempo dentro da escuridão, da treva de Kali Yuga. A vinda dele trouxe uma luz especial, porque não é em toda a Kali Yuga que ele vem. Então, quando ele vem na Kali Yuga, que existe um tempo de uma luz especial, uma refulgência especial por causa da vinda dele naquela Kali Yuga. Também não sei se está no Shastra ou se isso é só falação. O que eu observo também em relação a esse assunto é que aqui o Gurudeva deixa isso nas entrelinhas, por conta de um ligeiro declínio da influência dos 6 Goswamis. Quando ele fala isso, eu faço um paralelo com algo que Srila Bhakti Pragyana Keshav Maharaj falava. Ele naquele livro, inclusive, que a Braj Editora também publicou, Muito Além do Nirvana, ele fala que, e também na introdução ao Jaiva Dharma, você deve se lembrar, ele fala que essa influência dos sarradias, os prakrita sarradias, né, que é muito forte na Índia, ela começa depois que Mahaprabhu parte. Não me lembro exatamente a data em que começa, mas ela vai ficando cada vez mais, como se diz, cada vez aumentam mais os grupos
de Prakriti Saradhis, quer dizer, esse é um nome genérico, né? Mas esse nome genérico se refere ao fato de algumas pessoas, em geral, esses movimentos começam na Índia, são pessoas que fazem do processo de Bhakti uma experiência barata, né? Para não entrar em detalhe. Mas não sei se você se lembra, a gente estava trabalhando nessa introdução, e ele fala que a princípio eram 12 apasampradayas, mas pouco tempo depois já tinha mais de 20, né? Então, essa é uma consideração importante que tem a ver com o papel que, por exemplo, Vishwanath Chakravarti Thakur representa, né? O tempo é o problema, né? Porque o tempo corrói tudo que se manifesta no mundo material, inclusive a filosofia Vaishnava, né? Por isso que Krishna diz, né? Toda vez que há um declínio da religião e uma ascensão consequencial da irreligião, né? Então, eu próprio venho, ou então vem algum avatar meu. Então, a gente pode também analisar isso do ponto de vista microcósmico, né? Porque nós somos seres microscópicos, nós somos divas, né? Então, mesmo pensando no nosso histórico de vida espiritual, a gente observa, pelo menos estou falando por mim, a gente observa altos e baixos, né? E é por isso que ter a oportunidade de ler a Bhagavad Gita com comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, de Srila Bhaktivinoda Thakur e de Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj é uma estratégia para a gente se manter na estrada, né? Então ele está explicando essa representação tão forte de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Segundo contam, certos pânditas opunham-se ao humor parakya na adoração de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Incapazes de derrotar sua profunda erudição e argumentos poderosos, eles resolveram matá-lo. Então, a mesma coisa a gente encontra no Jaiva Dharma, né? O Jaiva Dharma, os primeiros 25 capítulos, apresentam representantes de outras correntes filosóficas que combatem a missão de Mahaprabhu, combatem a filosofia de Achintya Bheda Tattva de Mahaprabhu. Então, eles vêm conversar com os Babadis apresentam argumentos e eles vão embora enriquecidos e, às vezes, até reconhecendo que o que eles estavam fazendo sobre o que eles estavam falando e a maneira como eles estavam criticando a missão de Mahaprabhu não estava correto, né? Então, aqui, no caso, os pânditas, né, eles resolveram matar Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Veja só, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur costumava sair para realizar o parikrama de Shri Vrindavan Dham antes do amanhecer, momento em que os pânditas tramaram matá-lo em um bosque denso e sombrio. Tem muitas histórias de trama de matar grandes santos, né? Muitas histórias. Vishwanath Chakravarti Thakur veio ao bosque onde o aguardavam seus adversários, mas ao olhar em sua direção, notaram que ele desaparecera. Então ele estava ali, e de repente eles se aproximaram, e na hora que eles se aproximaram, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur desapareceu. No lugar dele, avistaram uma linda mocinha Brajabasi colhendo flores na companhia de outras amigas, de algumas amigas. Os pânditas perguntaram à mocinha: querida menina, um grande bhakta estava aqui há alguns instantes. Acaso você o viu? Sabe aonde ele foi? A mocinha respondeu: eu o vi, mas não sei para onde foi.
A beleza estonteante da menina, seus olhares de soslaio, seus graciosos modos femininos e seu sorriso suave cativaram os pânditas. Toda a impureza de suas mentes esvaiu-se e seus corações amoleceram. Ao pedirem à menina que se apresentasse, ela replicou: sou servinha de Swamini Shrimati Radhika. Ela está na casa de sua sogra em Javata no momento e pediu-me para colher algumas flores. Tendo dito isso, desapareceu, e no lugar dela, os pânditas viram Srila Vishwanath Chakravarti Thakur de novo. Caindo aos pés dele, imploraram-lhe que os perdoasse, e assim ele fez. Então, aqui Gurudeva está contando em poucos detalhes o fato de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ter como seu Siddha Swarupa, sua forma espiritual eterna, a forma de uma bela golpezinha, servinha de Shrimati Radhika. A vida de Srila Chakravarti Thakur é repleta de eventos impressionantes como esse. É muito importante para os Gaudiya Vaishnavas o fato dele ter refutado a teoria de Swakya e demonstrado a verdade da Parakya pura, pois isso não somente protegeu a integridade do Dharma Shri Gaudiya Vaishnava, mas também restabeleceu sua influência em Shri Vrindavan. Então, nós sabemos, na biografia do nosso Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, ele, a princípio, morava nos templos de seu Gurudeva em Navadvip, e ele, já com mais idade, veio para Vrindavan, e ele estava fazendo um seva muito importante, estava traduzindo os livros escritos em Bengali, o Srila Bhaktivinoda Thakur e outros santos, estava traduzindo para o Hindi. Então, ele veio para Mathura Vrindavan, e os discípulos e os devotos que moravam no templo com ele colocaram os livros à venda no Loy Bazar, naquela avenida que tem ali, né? Tem umas 2 livrarias ali. E aí os livros dele foram muito perseguidos, por pânditas também, né? E ele, a princípio, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj ainda estava no planeta, e ele escreveu para Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, falando assim: me parece que eu não devo ficar aqui, porque o senhor pediu para eu fazer a tradução e divulgar os livros dos nossos acharyas, mas está havendo muita perseguição, talvez não seja para eu ficar aqui e falar desses assuntos, né? Aí Srila Bhakti Pragyana Kesava Maharaj falou assim: não, você fala, até que um dia vai acontecer com eles o que está acontecendo aqui com esses pânditas, que entenderam mal, né? Entenderam erroneamente a filosofia de Mahaprabhu. Porque os pânditas eram favoráveis à Swakya Bhava, isso? Você vai para a Índia, Anuradha, você vê assim, pânditas representando várias digressões filosóficas, né? Pois é, mas em Vrindavana, que é o lugar de Krishna, o lugar mais de Krishna mais elevado, né? Onde passou a infância, Krishna Damodara, Krishna com Radharani. Mesmo em Vrindavana. Pois é mesmo. Então, esses pânditas que moram em Vrindavana, onde a adoração maior é Krishna, mesmo... eles, então, qual era a meta máxima deles? Swakya Bhava, então, isso que eu estou tendo. Então, mesmo, porque assim, o que está sendo demonstrado aqui é que você manter a pureza da proposta filosófica de Mahaprabhu, que é a personificação da pureza suprema, porque ele é Radha Krishna, né? Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Narayana. Chaitanya Charitamrita fala isso. Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Narayana. Não há nenhuma diferença entre Mahaprabhu e Radha Krishna. Então, preservar essa pureza é uma tarefa dos acharyas, né? Porque se não for pela presença dos acharyas, as tendências de pessoas de má índole ou pessoas que não, como é que eu vou dizer, não têm
a grande fortuna de ouvir o que a gente chama de Bhaktisiddhanta, né? As conclusões perfeitas sobre o caminho de Bhakti. Mesmo a Gita, né? Você deve se lembrar, a gente lê aqui também na introdução de Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, ele falando que por muito tempo a Gita que os indianos liam era apresentada com comentários contrários ao Vaishnavismo puro, né? E aí, quando os Vaishnavas começam a fazer os seus comentários e a lançar no mercado livreiro, né, vamos dizer assim, aí começa a haver essa revolução, que foi a revolução de Mahaprabhu. A revolução de Mahaprabhu começa com ele, depois ela retoma a sua dimensão revolucionária com Srila Vijnanath Chakravarti Thakur, depois praticamente com Srila Bhaktivinoda Thakur, depois com o filho dele, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, a revolução da pureza, né? A revolução da pureza, ela é a revolução que consegue furar a influência do tempo, né? Porque se não houver né? Tanto que o Krishna, num dos capítulos da Gita, que eu acho que é o 4º capítulo, ele fala muito disso, ele fala da importância como é que é? Do Bhagavad Parampara, né? O Bhagavad Parampara é uma sucessão de mestres e discípulos que nasce com o próprio Brahmaji, né? E que de várias maneiras, e às vezes a muito custo, se mantém pura, né? E aí ele fala, tá, isso aqui eu já li, né? É muito importante para os Gaudiya Vaishnavas o fato dele ter refutado a teoria de Swaki e demonstrado a verdade da Parakya pura, pois isso não somente protegeu a integridade do Dharma Shri Gaudiya Vaishnava, mas também restabeleceu sua influência em Shri Vrindavan. Porque qual é o berço? Gurudeva tem um livro que a Braja Editora lançou, um livro pequeno, um livretinho, em que ele dá uma entrevista para uma discípula de Srila Prabhupada na Austrália. Aí ela pergunta assim, o senhor pode explicar o que significa Gaudiya? Né? Porque o Vaishnava você tem as 4 sampradayas desde sempre, né? Que são representadas por mestres ao longo de séculos, né? Mas aí, de repente, aparece, Mahaprabhu surge e aí se estabelece Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. É Brahma porque vem do Senhor Brahma. É Madhva porque passa pelo Sampradaya de Madhvacharya, um dos 4 Sampradayas. E é Gaudiya porque tem a ver com 7 lugares na Índia que são chamados Goda, né? Então, ela explica, Goda são 7 lugares, não me lembro, sinceramente, não me lembro se são 7 ou 5, mas qualquer que seja a quantidade de lugares, esses lugares são banhados por rio sagrado. Ganges, Saraswati. E aí ele fala que desses 7 ou 5 lugares, o maior, com certeza, é Navadvipa, né? Shri Navadvipa Dham. Mas você vai para o Punjab, também tem Gaudiya Vaishnava, você vai para outros lugares da Índia, você vai encontrar, por exemplo, Orissa, onde Srila Govinda Maharaj nasceu, Manipur também, né? Manipur, onde aquele Maharaj que já faleceu, muito querido, fica lá no norte, lá no extremo norte, acho que noroeste da Índia. É um estado Vaishnava. O rei é Vaishnava ainda hoje. Né? Então, ele Bhakti Swarupa Damodar Maharaj, não sei se vocês já ouviram falar, ele esteve no Brasil, e ele fundou um templo lá, né? E lá, aí você vai para a região de Orissa, onde fica Jagannath Puri e Bhubaneswar, e você vai para o interior, você vê
ainda hoje, Brahmanas Vaishnavas, famílias e mais famílias e mais famílias, ainda hoje, 2023, é impressionante. Pessoas cuja profissão é ser kirtania. Eles viajam por todas as cidades do estado, cantando Mahamantra, pregando a tradição de Mahaprabhu, né? Maravilha. Então, assim, ir para a Índia tem essa assim, se a gente, né, tivesse mais oportunidade de ir para a Índia, a gente teria mais também oportunidade de conhecer as raízes do Gaudiya Vaishnavismo, né, que é muito importante para nós, né? Então, qualquer pessoa que avaliar essa façanha de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, na certa, ficará maravilhada com seu gênio em comum. Os acharyas Gaudiya Vaishnavas compuseram o seguinte shloka, a sua obra extraordinária. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele é o destaque do destaque do destaque do destaque do destaque. Tanto que o nosso Gurudeva, ele disponibilizou muitos livros ou escritos ou comentados por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. O próprio Madhurya Kadambini, né? O Madhurya Kadambini é um estudo profundo do Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, por exemplo, né? Então, ele faz comentários de praticamente todos os livros de Srila Rupa Goswami, né? Vishwanath Chakravarti Thakur. Aí tem esse mantra que compuseram para ele. Vishwasya Nataruposau Bhakti Vatma Pradarshanat Bhakta Chakre Vatitvatvat Chakravarti Akyaya Bhavat. Ele é conhecido como Vishwanatha, o Senhor do Universo, porque indica o caminho de Bhakti. Chamam-no Chakravarti, aquele ao redor de quem gira um círculo ou um grupo, porque está sempre no círculo chakra dos Shuddha Bhaktas. Por isso seu nome é Vishwanath Chakravarti. Quando estava com cerca de 100 anos, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur entrou em Vrindavan Aprakata, Vrindavan, e manifesta em Shri Radhakunda enquanto absorto em consciência interna. Isso se deu no 5º dia da fase clara da lua no mês de Magha, janeiro-fevereiro, no ano Shakabda de 1676, por volta de 1754 do calendário romano, né? Seu samadhi encontra-se hoje em dia bem ao lado do templo de Shri Shri Radha Gokulananda, em Shridama Vrindavan. Então, quando a gente vai a Vrindavan, a gente visita os 7 grandes templos estabelecidos pelos Vaishnavas, né? E, inclusive pelos Goswamis. E também a gente sabe que em alguns templos, assim, há uma área atrás dos templos, um pátio grande onde há vários samadhis, né? Tanto que tem no... como é que é? Radha Damodara Mandir, né? O templo onde Prabhupada tinha um quartinho antes dele vir para o Ocidente, ficava lá escrevendo, fazendo bhajan dele. Atrás do templo tem uma área grande e tem o samadhi de Srila Rupa Goswami, que é sempre visitado nos parikramas. Então, não vou ler a obra dele. Aqui nós temos... Ele comentou praticamente todos os grandes granthas, né? Ele comentou Brahma Samhita, Chaitanya Charitamrita, Lalita Madhava, Dhanakiri Kaumudi, Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, né? Enfim, ele comentou, ele tem várias canções, muitos astakams, né? Que ele compôs também. Alguns deles estão no livro de canção, no Gaudiya Gita Gucha, né, que o nosso Srila Bhaktivedanta Maharaj lançou, e que a gente disponibiliza em PDF, mas está esgotado há muito tempo. Pedir a bênção dos devotos e das devotas presentes para a gente um dia, Ananta Krishna Prabhu, Mani Manjari, Gorahari, abençoem
o nosso projeto para um dia a gente poder lançar, né, Anuradha? Sem a bênção dos Vaishnavas, Sim. a gente não consegue. Aí, vou ler mais um pouquinho, até 8h30, tá? Aí, agora ele está descrevendo a presente edição da Gita, que foi traduzida do Hindi, né? Inclui os seguintes aspectos: o shloka original em Devanagari, a transliteração romana, o Anvaya, que é a tradução palavra por palavra, a tradução do shloka, o Saratra Vashini Bhasha, comentário de Srila Chakravarti Thakur, seu Bhavanuvada, e o Saratra Vashini Prakashika Vritti, que foi escrito por este pobre e modesto servo, no caso, o nosso Gurudeva. O Saratra Vashini Bhasha não é simples nem fácil de entender, a menos que se tenha algum conhecimento de sânscrito. Escrevi o Saratra Vashini Prakashika Vritti em conformidade com os pensamentos dos acharyas Shri Rupanuga Gaudiya Vaishnavas, a fim de tornar o Saratra Vashini Bhasha de Srila Chakravarti Thakur mais simples e mais fácil de entender. Que os misericordiosos leitores me perdoem por minha ousadia. Então, Srila Gurudeva demonstrando sua incomparável humildade, né? E agora ele continua: meu adorável irmão espiritual, Parivajagacharya Shishimad Bhaktivedanta Vamana Maharaj, é o atual acharya e presidente da Shri Gaudiya Vedanta Samiti e um servo querido e íntimo de Shri Guru Pada Padma, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Ele é apegadíssimo a Paravidya, que é Paravidya, essa expressão é bem legal, né? Paravidya quer dizer o conhecimento supremo. Então, Bhakti é o conhecimento supremo, porque se você chega à perfeição de Bhakti, o objeto do seu conhecimento é Krishna. Né? Então, isso é Paravidya. Você faz um monte de confusão, estuda muito, Shastra para lá, verso para cá, né? Faz o seu sadhana, para no final você estar diante de Krishna, ter o darshan de Krishna. Então, eu acho bem simpático essa expressão, Paravidya. Por sua misericórdia, Srila Vamana Maharaj, ele repetidas vezes encorajou e orientou este servo inútil a satisfazer as intenções mais secretas, o manobista, dos companheiros de Sri Chaitanya Mahaprabhu, publicando uma edição em Hindi natural, fácil e completa da Srimad Bhagavad Gita, acompanhada dos comentários de Srila Chakravarti Thakur. Oro humildemente a seus pés de lótus para que ele me conceda suas bênçãos e satisfaça o manobista de Srila Gurudeva, Srila Bhakti Pragyana Kesava Maharaj, ofertando às suas mãos de lótus essa Srimad Bhagavad Gita, que inclui seu comentário favorito, o Saratra Vashini. Estou endividado em especial com Ashotarashata Shishimad Bhakti Viveka Bharati Maharaj e Ashotarashata Shishimad Bhakti Shirupa Siddhanti Maharaj. Ambos eram rendidos aos pés de lótus de Nitya Lila Pravista, Jagadguru Ashotarashata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, e beneficiaram o mundo ilimitadamente ao traduzirem e publicarem a edição em Bengali do comentário de Srila Chakravarti Thakur, além do Rasika Ranjana Bhasha do sétimo Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur. Porque Srila Vishnu Chakravarti Thakur escrevia em sânscrito, né? Então, os Vaishnavas da Bengala, eles são dignos da nossa reverência, da nossa adoração, porque eles ativamente traduziram para o Bengali textos sagrados que comentam a vida e a obra do maior Bengali, que é Mahaprabhu. Né? Krishna nasceu em Uttar Pradesh e Mahaprabhu nasceu na Bengala. Né? Vrindavan fica no estado de Uttar Pradesh. Então, na lila de Krishna no mundo material, ele nasce em Uttar Pradesh. E Mahaprabhu, na lila dele, nasce na Bengala, no estado da Bengala. Que já foi muito maior, né, com aquela coisa da recuperação da independência indiana. Eles transformaram Bangladesh num país, e o outro que o Gora sempre se lembra, sempre me esqueço como é que é o outro país, que também... que virou muçulmano, né?
Paquistão. Oi? Paquistão. Paquistão também fazia parte da geografia da Índia, né? Então, tenho plena confiança de que os leitores ansiosos por Bhakti acolherão este livro com boas-vindas e toda a honra, da mesma forma que os leitores fiéis adentrarão o reino de Shuddha Bhakti após lerem esta obra literária. Esperamos que os leitores espiritualmente astutos tenham a misericórdia de perdoar quaisquer erros e discrepâncias que tenham ocorrido em decorrência da feitura do livro em tempo tão curto e que nos obsequie aceitando-lhe a essência. Finalmente, oro em humor aflito aos pés de lótus de meu tão adorável Shri Guru Pada Padma, Nityalila Vishnum Vishnupada Stotrasat Shri Srimad Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, que é a personificação concentrada da compaixão de Bhagavan. Que ele lance sobre mim misericórdia e bênçãos profusas, para que este servo pobre e modesto obtenha cada vez mais qualificação para prestar-lhe serviço que lhe satisfaça o desejo mais íntimo. Orando por uma partícula da misericórdia de Shri Hari, Guru e Vaishnavas, o humilde e insignificante Tridandi Bhikshu, Shri Bhaktivedanta Narayana, em 25 de fevereiro de 1967, Shri Keshava Gojamata Mathura, no Vyasa Puja. Então, ele sempre, assim, muito interessante. Jai Gurudev, mas eles sempre conseguem lançar os livros em datas mega auspiciosas. Então, esse aqui foi lançado no Vyasa Puja de Srila Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj. Então, a gente aqui na Brasa Editora tenta fazer isso, a gente tenta empurrar o livro para sair. Mas essa Gita saiu também numa data que eu não estou me lembrando, mas... E foi auspiciosa, né? Misericordiosamente apareceu uma data próxima e a gente lançou, não me lembro seguindo a tradição, porque a gente quer o quê? A gente quer a bênção dos Vaishnavas puros, né? Então, se a gente começa um projeto no dia do advento ou da partida de um Vaishnava puro, ou, logicamente, de um avatar, do próprio Krishna, de Mahaprabhu. Então, isso faz com que esse projeto seja abençoado por eles, né? Quer dizer, o projeto livro já é uma bênção, mas se por si só, Gita é uma manifestação de Krishna, né? É uma puríssima manifestação de Krishna. Mas se o esforço do Seva, quando a gente consegue lançar num dia santo, faz com que isso seja mais auspicioso para a comunidade que vai ter acesso à leitura e tudo mais, né? Então, com isso, a gente agora tem o prelúdio é lindo, é um super resumo, né, do Mahabharata, em que esse prelúdio à guerra do Mahabharata, ele justifica esse acontecido, né, o diálogo antes de começar essa guerra, né? E a gente sabe, se a gente lê os textos sagrados, a gente sabe que as guerras eram travadas em lugares bem distantes de qualquer aglomeração humana. Então, Kurukshetra, hoje em dia, eu acho que, não tenho certeza porque eu nunca visitei, mas hoje em dia, Kurukshetra é habitada por pessoas, como é que é? Aldeões. Oi? Eu conheço uma moça que é de lá, nascida lá. Uma habitante. Habitante de Kurukshetra. Mas, assim, o que o Shastra explica é que na época mesmo em que a tradição védica tomava praticamente o planeta inteiro, as guerras eram realizadas em separado para não haver sacrifício de pessoas, crianças, mulheres e idosos, né? Então, a gente pode deixar para começar a ler o prelúdio, que é razoavelmente pequeno, aí já embarca no primeiro capítulo. Pode ser? Para não ter que interromper, né? Porque é histórico.
É, e é muito esclarecedor também, né? A gente descobriu, a Anuradha faz parte dessa descoberta, a gente descobriu assim que quando você estuda a tradição de Mahaprabhu ou a tradição védica em geral, os textos eles têm duas camadas, né? A narrativa e a filosofia, né? Por exemplo, a Gita é envolvida pela narrativa do Mahabharata, a guerra, os motivos que levaram à guerra, né? E assim por diante. Seria Então, o aspecto histórico-social, né? o aspecto histórico-social, por um lado, e o aspecto, logicamente, Filosófico. filosófico, né? Então, porque quando Srila Prabhupada, na Gita dele, ele fala daqueles 5 grandes temas, né? A Krishna, a Diva, o fator Kala, o Karma e Prakriti, né? Então, se existe um palco, né, por exemplo, quando toda vez que Krishna pessoalmente manifesta sua lila ou um avatar dele manifesta sua lila, então vão vir os companheiros eternos de Krishna e os seus respectivos avatares, mas também o próprio Dhamma vai se manifestar, né? Então você tem o palco, você tem a ação, a lila, né? E aí, logicamente, como o nosso Gurudeva sempre diz, eu estou vendo que está tendo oscilação da minha transmissão para vocês. Agora está aparecendo, ó, tá baixa aqui, agora voltou. Mas acho que não deu nada para vocês, né? Não, para nós não. Não, nesse momento não. Mas toda vez que os nossos Gurudevas analilam, eles contam, eles narram a lila e eles falam do tato por trás da lila, né? Como tem aquele que é bem fofinho, todo mundo guarda rápido, que é quando Krishna rouba a manteiga da casa da outra Gopi e ele acaba sendo castigado, fica amarrado ao pilão, e aí a mãe tenta, para amarrá-lo, amarrar a barriguinha dele com a cordinha lá, que ela vai pegando aquelas cordinhas que eu esqueci o nome, que prende o cabelo das mulheres. Aí sempre faltam 2 dedos, né? Se lembra? Então todo mundo sabe disso, né? Um dedo é Krishna Kripa, né? A misericórdia de Krishna, e o outro dedo é o esforço do sadhaka ou da sadhika, né? Porque a gente também faz parte da história, né? A gente tá profunda e eternamente inserido na lila de Krishna, né? Uhum. Então, quando a gente nasce como ser humano e tem a oportunidade que a gente está tendo aqui, o Goran Hari cede bondosamente o Zoom e a gente se reúne, a gente está reforçando esse olhar, né? O olhar do Vaishnava, ou da Vaishnavi, né? Que na verdade é o olhar de Krishna, né? Guru, como é que é? Hari, Guru e Vaishnava, né? Você vê assim, os nossos Gurudevas, eles repetem esse trio milhares de vezes nos textos sagrados. Hari, Guru e Vaishnavas, né? Eu estava Então, lendo um Harikata de Gurudeva, uh-huh. hoje, em um desses grupos, ele dizendo justamente que o Harikata é o sadhana mais importante que qualquer outro. Uhum. Tem que parar tudo para ouvir Harikata, que as bênçãos são enormes quando você para ouvir Harikata. Então, ele aconselha a todos a priorizarem o Harikata como atividade devocional, né? E como ele já partiu, a gente glorifica o Harikata dele lendo os livros dele. E os livros dele. Sim. Da mesma forma que Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada dizia que eu não sou diferente dos meus livros, né?
Então, da mesma forma, a gente pode dizer a mesma coisa sobre o nosso Gurudeva, sobre os outros, sobre Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pagana Kesha Goswami Maharaj, isso para não falar de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Srila Vishnu Chakravarti Thakur. Então, a gente tem essa experiência, né? A gente está estudando Jaiva Dharma. Você está estudando Jaiva Dharma, e aí se você procura seguir o estudo com atenção, você começa a cair a fita, né? Que Srila Bhaktivinoda Thakur está presente. Né? Ele está eternamente presente no Jaiva Dharma, que o Jaiva Dharma é a culminância da perfeição dele como um escritor Gaudiya Vaishnava, que ele coloca tudo num texto sagrado só. Né? Se você não tiver tempo para fazer mais nada na vida, mas se sobrar tempo para ler o Jaiva Dharma, você está bem. Tem tudo está ali. A essência da Gita, a essência do Srimad Bhagavatam, a essência Brahma Samhita, de todos os grandes textos sagrados de todos os tempos, Jaiva Dharma. Né? Gurudeva também recomenda ler 60 vezes o Jaiva Dharma. Pouquinho, né? Tal a importância do livro. Né? Por que ele recomendaria ler tantas vezes, né? Então, e eu também me lembro, só para encerrar, o Prabhupada escreveu num papelzinho, eu sempre repito isso, que eu acho muito importante para mim, né? Ele escreveu num papelzinho no começo da missão dele, saúde, japa, seva e leitura. Se lembra? Eu estou sempre falando disso, né? Se você não cuida da saúde, como é que você vai cantar japa? Como é que você vai fazer o seu seva? Como é que você vai estudar, né? Então, primeiro, ter sempre a saúde sob controle, boa. Depois, seu compromisso com a japa. Depois, você, se possível, você descobrir o seu seva, né? Esse é forte, né? Descobrir o seu seva. Descobrir o seu seva, que o seva é um processo de purificação muito forte. Então, todos os devotos são aconselhados a descobrir o seu seva, né? Conforme sua natureza, o que seja, mas descobrir o seu seva. Qualquer que seja, mesmo que você vai fazer guirlanda para a deidade pro resto da vida, mas encarar como seva. Todo dia eu vou fazer guirlanda para Thakuraji. Né? Isso é seva. E, por fim, leitura. Ele lia todo dia. Srila Narayana Maharaj lia todo dia. Ele falou várias vezes em Harikatha, todo dia eu posso estar com a agenda mais cheia, mas eu tiro pelo menos uma hora, mais um pouco, para ler Grantha. Né? Porque se ler Grantha, você está com aquele santo que escreveu o Grantha, que manifestou o Grantha. Então, isso é Sadhu Sangha. Né? Literatura Gaudiya Vaishnava é o Anga 54, eu até decorei já. Você tem todas aqueles ramificações de Bhakti. Número 54 é produzir literatura Gaudiya Vaishnava, conservar os livros, fazer por onde que os livros estejam sempre disponíveis, isso, né? Cuidar, assim, pegar os livros, tratar como se fosse eles são deidade, né? São tão deidade como Thakuraji. Eles são a Thakuraji da Brasa Editora, né? Mas, enfim, pedir licença para vocês, obrigado pela oportunidade. Gora Hari, sempre, sempre muito grato. A gente se vê amanhã às 6h30, né? A gente está terminando de ler um livro de Srila Gurudeva, As Verdades Secretas do Bhagavatam, que né, néctar, página após página. E a gente, no domingo também, né? A gente tem o nosso bom e velho Jaiva Dharma também, que está estudando lentamente. Todos são bem-vindos. Jai Shri Radhe. Obrigado. Obrigada, Prabhu. Reverências, obrigado. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, obrigado pela presença. Pranams a todos. Hare Boa.